Jesus tinha 12 discípulos. Tá bom. Dos 12, ele vivia mais perto de 4. Dos 4, ele vivia mais perto de 2. Dos 2, ele se relacionava mais íntimo com 1. Ele tinha, além dos 12, mais 70, que ficava um pouco mais distante. E vamos já vou colocá-lo lá na multidão. Então, Jesus estabelecia níveis de relacionamento, porque isso é sadio. Inevitavelmente, você precisa fazer essa seleção. Numa visão que muitas vezes nós somos país cristão, então a mentalidade cristã diz assim, trate todo mundo igual. Bom, então... É muito fácil, agora me permite entrar um pouquinho no âmbito familiar. Bom, se o camarada tem 10 milhões de reais, ele pede a um especialista da área financeira que o ajude ou ele pede um cara falido? Um especialista na área financeira. Ah, mas o cara que faliu, será que ele não tem alguma experiência? Ele pode até ter, mas eu não estou afim. Beleza. Ok? Beleza. Vamos imaginar agora levar isso para a família, certo? Se você está vivendo uma crise no casamento, a quem você pede conselho? Alguém que tem uma família estabilizada, um especialista? E por que as pessoas às vezes pedem a qualquer um? Entendeu? Porque para ele, naquele momento, o dinheiro é mais importante que a família. Então ele trata isso como prioridade. Então a questão é a seguinte, nessa pergunta que você me disse, eu preciso fazer uma leitura de quem vai ser meu conselheiro. Conselheiro você não acha na esquina. Certo? Você tem um sócio, beleza, você pode ter. Aliás, eu acho muito importante, porque, como eu disse, ele vai trazer para você alguma virtude que você é um pouco fraco. Mas como fazer para conviver com ele de uma forma sadia? Aí nós vamos voltar lá atrás e dizer, vamos comer com ele um saquinho de sal. Vamos ver se ele é tolo, se ele é sábio, certo? Como é que ele gerencia suas emoções. E baseado nisso, ok? Eu transporto esse camarada. É mais ou menos assim. Eu acho que eu já falei isso contigo. É como se aqui fosse Saturno e você tivesse anéis ao redor. E cada anel representa um nível de proximidade do seu núcleo. E todas as vezes que alguém chega, tem que chegar lá fora. E à medida que ele vai se apresentando para você, você vai promovendo ele para perto de suas intimidades, para perto de seus negócios, para perto da sua família. O grande problema é que ele pode até ser promovido pela indicação de um bom amigo que você já sabe que é criterioso. Você tem 10 níveis, se ele vem bem indicado, você traz para o nível 7. E ele já passou. O grande problema é que às vezes a gente pega um desconhecido e traz para perto. E aí nós começamos a ter desilusões e podemos chegar à conclusão que as nossas ideias realmente são muito melhores do que o conselho dos outros, porque às vezes nos decepcionamos com um tolo que empoderamos na nossa vida. Perfeito. Mas então, quando a gente está falando de relacionamento, eu tô construindo aqui na minha cabeça algumas dúvidas, assim. A gente deveria tratar todas as pessoas de uma forma igualitária ou não? Porque quando eu estou pensando nos negócios, né, eu penso geralmente em estruturas hierárquicas, onde eu tenho uma liderança, eu tenho alguém que responde à liderança, e a gente tem pessoas que respondem aqui novamente, etc. Eu vejo que quando a gente está gerenciando pessoas ou lidando com pessoas, é sempre algo muito complexo. Você falou que Deus criou a gente, né, para se relacionar e tal, que a gente precisa, né, de outras pessoas, até depois que entender por que a gente precisa de outras pessoas. Mas antes de entrar nisso, eu vejo que quando a gente está liderando, tem forma diferente de liderar. Porque se eu tenho um estagiário que acabou de entrar na empresa, a liderança que eu vou exercer com ele é uma liderança muito mais autocrática, né? Ou seja, uma liderança onde eu geralmente vou falar muito mais do que ouvir, porque ele está precisando muito mais de uma direção. Agora, se eu estou falando com pessoas num nível muito mais sênior, com muito mais experiência, já é um outro jeito de liderar. Então, o jeito de eu me relacionar com essas pessoas sob a ótica de negócios é muito diferente. Quando a gente fala de relacionamentos, existe alguma forma ou alguma regra onde a gente deve tratar alguém de um jeito, alguém de outro jeito, ou a gente trata todo mundo igual, como diz, todos os seres humanos são iguais, etc. Aqui, ó, consegue passar a aguinha pra gente aí? Opa, obrigado. Obrigado, querido. Bom, na verdade é o seguinte, aqui eu sou pastor, então inevitável, vamos lá. Jesus tinha 12 discípulos. Tá bom. Dos 12, ele vivia mais perto de 4. Dos 4, ele vivia mais perto de 2. Dos 2, ele se relacionava mais íntimo com 1. Ele tinha, além dos 12, mais 70, que ficava um pouco mais distante. E vamos já vou colocá-lo lá na multidão.
Então Jesus estabelecia níveis de relacionamento, porque isso é sadio. Inevitavelmente, você precisa fazer essa seleção. Numa visão que muitas vezes nós somos país cristão, então a mentalidade cristã diz assim, trate todo mundo igual. Bom, então você quer me dizer que eu devo tratar... Não tem como. Não tem. Desde que não tem um grau de conhecimento, não tem como, né? E não é isso. Se você tratar todo mundo igual, como é que você faria entre o dedicado e o inconsequente? Se você vai premiar os dois na mesma escala, você está desqualificando alguém. Então, por mais desconfortável que nós ficamos por uma tradição que acaba misturando a religiosidade com os relacionamentos, nós achamos que temos que tratar todo mundo da mesma maneira. E eu aprendi uma coisa na vida: quem começa achando que todo mundo é bom, termina achando que todo mundo é mau. Caramba. Agora, quando a gente fala de relacionamentos, existem alguns elementos que tornam um relacionamento bom? Assim, existem elementos que façam com que o nosso relacionamento melhore? Assim, existe alguma regra para isso que eu possa aplicar nos negócios, na família, em casa? Sei lá, talvez a ver com comunicação, não sei. Vamos lá. Se nós falarmos de comunicação, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós temos um emissor. Ok? Eu costumo dizer que para a comunicação funcionar bem, ela precisa ser simples, relevante e de fácil propagação. Todas as vezes que você consegue transmitir para alguém algo simples, a mente dela se interessa. Relevante, se interessa mais ainda. Se ela puder reproduzir, certo? O que seria exatamente esse poder reproduzir? É poder falar para os outros. É um discurso simples que ela possa... Que ela possa dizer para outra pessoa o que ouviu de você. Certo? Então, a base é, se você usa esses 3 elementos, isso vai funcionar. Então, vamos imaginar que você fosse o emissor, certo? E você quer falar comigo, eu sou o receptor. Você tem a mensagem e você precisa fazer com que a mensagem chegue até a mim. Então, vamos lá. O que Jesus fazia? Ele entendia muito das pessoas que ele ia falar. Então, se ele ia para a beira do mar, ele usava a linguagem do pescador. Usava exemplo de pescador. A rede lançada ao mar. Então, com quem você vai falar? O que você vende, o que você entrega. Ele tem uma ponto de identificação, né? Exatamente. Eu estou fazendo o quê? Eu tô falando com o quê? Com alguém que quer comprar algo de mim? Então, beleza. Alguém que vai ter que lidar com o meu serviço é outra coisa. Alguém que vai ter que lidar com a minha credibilidade porque vai investir naquilo. Então, quem é o meu ouvinte? Eu preciso, antes de começar a falar, fazer uma leitura de quem é que vai me ouvir, para que eu possa usar os elementos certos para que a atenção dessa pessoa esteja voltada para aquilo que eu estou expondo. Aí eu preciso entender que tipo de ruídos podem estar entre eu e essa pessoa, certo? Durante aquilo que eu estou dizendo, o que ela pode estar pensando? Será que ela está pensando em mim? Então eu tenho que olhar para quem eu falo e fazer a leitura. Se aquele indivíduo não está pensando em algo que ele deixou em casa, se ele está preocupado com alguma coisa. Porque se eu notar que ele está parado na minha frente, olhando para mim e não está me ouvindo, eu preciso mudar a minha comunicação. E os ruídos estão aí, ok? Eu preciso lidar com resíduos que vão além dos ruídos, aquilo que foi deixado nessa pessoa por uma má impressão em torno do assunto que eu quero tratar com ela, que fez com que ela perdesse a credibilidade no serviço que eu presto, no produto que eu entrego, certo? No investimento que eu me proponho, certo? Então, tudo isso. Então, na comunicação, eu preciso entender que ela pode ser horizontal quando eu me comunico com gente no mesmo nível que eu. E ela pode ser vertical quando eu preciso me comunicar com alguém que está abaixo de mim ou acima de mim. Então, ela é muito facetada, as variáveis são muito grandes. Então, quanto mais habilidoso você for, para ser um bom, às vezes, se é que eu posso usar essa palavra, um escutador. Certo? Um bom ouvinte. Um bom ouvinte, isso. Certo? Ou seja, uma escutatória, que a gente tem hábito de brincar usando uma palavra para criar esse link de armazenagem. Investir tempo em ouvir pode ser muito mais lucrativo. Você torna-se muito mais assertivo. Mas quando a gente fala de ouvir, assim, o que seria exatamente
na comunicação, você ouvir? É você ficar calado e só você ouvir outra pessoa? Ou o que seria exatamente isso para melhorar a comunicação? Na verdade é o seguinte... Ou é saber a hora de falar? Não, o que você precisa é entender o que a pessoa está falando. Do que é que ela está dizendo de verdade, certo? Eu usei um exemplo onde Jesus se aproxima de um camarada que é paralítico e Jesus pergunta para ele, você quer ficar curado? Ele olha para Jesus e diz, poxa, eu até queria, mas ninguém me leva lá. Ele está dizendo que tem uma coisa que machuca ele mais do que as pernas paralisadas, a indiferença dos outros.